Bom, gente, bom dia a todos. Conseguem me ouvir direitinho, né? Bom, então vou apresentar aqui o webinar intitulado Reações de transferência de átomos de hidrogênio, RAT, fotocatalisadas como estratégia na ativação de ligações CH. Eu dividi essa apresentação em uma introdução sobre RAT e ativação CH, em seguida RAT direta, RAT indireta e RAT intramolecular. Bom, as ligações carbono e hidrogênio, elas são onipresentes em moléculas orgânicas e a possibilidade de uma funcionalização direta dessas ligações, sem a necessidade de pré-instalar grupos funcionais reativos, se apresenta como um ideal em síntese orgânica, permitindo transformações com economia de átomos e etapas, onde se almejam nessas transformações condições brandas, tolerância a grupos funcionais e seletividade. Entretanto, a grande dificuldade relacionada à funcionalização direta de ligações CH, dos diferentes tipos de ligações CH, se dá pela alta estabilidade entálpica dessas ligações, possuindo valores de energia de dissociação variando aí de 85 a 130 quilocalorias por mol, o que se traduz num caráter inerte dessas ligações, sendo necessárias metodologias bastante específicas para promover transformações com seletividade. Nesse sentido, uma das estratégias utilizadas em ativação CH, ela faz uso de metais de transição, como paládio, ródio, irídio, níquel e cobalto, em presença de substratos que possuem grupos diretores, que são espécies ricas em elétrons capazes de coordenar com esses metais, e de uma forma bem simplificada, capaz de direcionar esses metais para ligações CH proximais, sejam elas de carbono sp2 ou sp3, permitindo a metalação dessas posições, formando intermediários cíclicos. De forma genérica, em presença de um parceiro de acoplamento, ele é capaz de se inserir nessa ligação CH, permitindo uma funcionalização. Uma outra estratégia que pode ser empregada em ativação CH é fazendo uso da química radicalar, visando uma clivagem homolítica da ligação CH para a formação de radicais em carbono que possam ser, então, posteriormente funcionalizados. De forma geral, na química radicalar, se faz necessário a síntese de substratos pré-funcionalizados, como, por exemplo, o éster de Barton, em uma metodologia de descarboxilação redutiva, mas é interessante pré-funcionalizar esses substratos para a formação de ligações lábeis, capazes de serem clivadas para a formação de radicais. Mais especificamente, na química radicalar clássica, a química radicalar clássica está associada a algumas desvantagens, como a necessidade do uso de reagentes tóxicos, como o tributilstânio, e condições drásticas, como altas temperaturas e radiação ultravioleta, o que limita a tolerância a grupos funcionais e seletividade dessas transformações. Em contrapartida, a química radicalar tem sido impulsionada nos últimos anos pela fotocatálise, que a fotocatálise se apresenta como uma plataforma reacional que permite transformações via ciclos redox neutra, que antes era desconhecido. A fotocatálise ela é bem branda, porque ela utiliza a luz visível e um fotocatalisador, então é uma estratégia branda de formação de radicais. Com a fotocatálise tem se desmistificado também esse caráter reativo e incontrolável dos radicais, e tem sido possível alcançar novas desconexões antes impossíveis pela química polar. E em termos de CH ativação, existem alguns mecanismos na química radicalar para clivagem homolítica de uma ligação CH e formação de espécies radicalares. Dentre esses mecanismos, os principais deles são esses três aqui. O primeiro deles é o electron transfer proton transfer, ou vice-versa, que é uma etapa em que um elétron e um próton são transferidos de substrato em duas etapas cinéticas distintas. Há também um mecanismo chamado P7, do inglês Proton Coupled Electron Transfer, onde um próton e um elétron são transferidos em uma única etapa cinética para espécies diferentes ou sítios diferentes numa mesma molécula. E, por fim, temos um outro mecanismo chamado HAT, do inglês Hydrogen Atom Transfer, que pode ser entendido como um subtipo de P7 e que, por definição, é a transferência de um átomo de hidrogênio e um elétron de uma ligação para a formação de uma nova ligação a partir de uma clivagem homolítica em presença de uma outra espécie radicalar. A HAT ela é uma estratégia branda e bastante seletiva para a formação de radicais, e essa estratégia de transferência de átomo de hidrogênio tem sido bastante empregada em metodologias de fotocatálise,
em diferentes propostas de funcionalização. Quanto à seletividade dessas transformações de Hatt, elas são termodinamicamente guiadas pela entalpia das ligações a serem clivadas, ou seja, pela energia de dissociação dessas ligações, de forma que a força motriz para que a Hatt aconteça, inclusive a sua seletividade, ela vai se dar pela clivagem de uma ligação CH mais fraca em termos entálpicos numa etapa exotérmica, levando à formação de uma nova ligação com o átomo de hidrogênio que possui uma maior força, um maior valor de BDE. Então, nesse sentido, os principais catalisadores de Hatt são heteroátomos, espécies radicalares de heteroátomos, que permitem essa clivagem e formação de ligações mais fortes. E do ponto de vista cinético, a Hatt é governada pelo efeito polar, que é um efeito que atua no estado de transição para o abaixamento da energia de ativação dessa transformação. E o efeito polar ele é responsável não só pela seletividade da Hatt, mas permitindo, inclusive, que algumas etapas de Hatt termodinamicamente endergônicas aconteçam. Esse efeito polar ele é um efeito de distribuição de cargas no estado de transição e ele está intimamente ligado à filicidade dos radicais que vão estar envolvidos na etapa de abstração de átomos de hidrogênio. De forma geral, radicais de natureza eletrofílica possuem uma afinidade pela abstração de átomos de hidrogênio de posições ricas em elétrons, que a gente chama de sítios hidrídicos, em uma transformação que é dita de polaridade acertada, ou polarity matched. Então, radicais eletrofílicos abstraem esses átomos de hidrogênio e levam à formação de radicais de filicidade oposta, um radical nucleofílico. Analogamente, radicais nucleofílicos possuem afinidade por hidrogênios próticos e levam à formação de radicais de filicidade oposta, radicais eletrofílicos. Então, no estado de transição, esses radicais eletrofílicos, eles tendem, na Hatt, em fotocatálise, normalmente são utilizados radicais eletrofílicos como espécies abstratoras de átomos de hidrogênio, e no estado de transição, esses radicais eletrofílicos, ao abstrair um átomo de hidrogênio, eles tendem a polarizar a ligação, de forma que é formada uma carga parcial negativa no radical eletrofílico e uma carga parcial positiva no átomo de carbono. A seletividade da Hatt, ela acontece para aquela posição em que esse átomo de carbono, onde se forma a carga parcial positiva, é melhor estabilizado por grupos vizinhos, doadores de elétrons. A gente chama essa posição de posição hidrítica, e a partir da abstração desse átomo de hidrogênio é formado um radical em carbono, e esse radical é um radical nucleofílico. Então, uma forma de se entender como funciona a seletividade da Hatt e entender a natureza do efeito polar e conseguir prever esse tipo de reatividade, é fundamental que você saiba distinguir a natureza desses radicais. Por exemplo, o radical acila ele é um radical nucleofílico. Ele é um radical nucleofílico porque essa espécie radicalar ela está próxima a espécies ricas em elétrons. Dessa forma, esse radical possui um somo de alta energia e uma tendência a doar esse elétron. Na situação em que essa espécie radicalar doa o elétron, é formada uma carga positiva que pode ser prontamente estabilizada pelo par de elétrons da carbonila, via ressonância, formando aqui o íon acílio, sendo uma condição favorável. E para o caso dessa espécie ganhar um elétron, seria uma condição desfavorável. Analogamente, um radical alfa-carbonila é um radical de natureza eletrofílica. Esse radical está vizinho a uma carbonila, que é uma espécie, que é um grupo retirador de elétrons. Dessa forma, ele possui um somo de baixa energia e alta afinidade eletrônica. Então, para a situação em que essa espécie radicalar é reduzida, é formado um carbânio que é estabilizado por ressonância, sendo uma condição favorecida, onde o contrário é desfavorecido e, portanto, esse radical é um radical eletrofílico. Então, tendo como base esses conceitos, a gente pode dizer que a Hatt ela é termodinamicamente guiada pela BDE e cineticamente guiada pelo efeito polar, onde há uma maior influência do efeito polar na seletividade dessas abstrações. Por exemplo, o radical terquibutoxila, que é um radical eletrofílico, ele prefere a seletividade da Hatt, no caso, ela vai acontecer para o átomo de hidrogênio do aldeído, da porção acílica, em detrimento do átomo de hidrogênio alfa-carbonila, mesmo esse possuindo o maior valor de BDE. Entretanto, essa posição é uma posição mais estabilizada no estado de transição e que leva a uma reação de polaridade acertada, levando um radical de filicidade oposta.
Então, nesse sentido, a RAT ela se apresenta como uma estratégia branda e seletiva para a formação de radicais, e essa estratégia tem sido empregada na literatura recente em diferentes propostas de funcionalizações, onde tem sido possível formar radicais alfa-heteroátomos, radicais alquila, acila, alílicos, benzílicos, e esses radicais têm sido empregados em reações do tipo arelação de Minice, acoplamentos cruzados, adições de Giese, adições a iminas, cianações, alilações, oxidações, entre outras propostas também de funcionalização. No que diz respeito aos catalisadores de RAT em fotocatálise, eles se dividem em catalisadores de RAT direta e catalisadores de RAT indireta. Os catalisadores de RAT indireta, eles atuam como os próprios fotocatalisadores da reação, eles são excitados pela luz visível, levando à formação de uma espécie excitada de alta energia, num estado triplete, né, de longo tempo de vida, e essa espécie vai abstrair seletivamente átomos de hidrogênio de posições hidríticas, levando à formação dos respectivos radicais em carbono. E na RAT indireta, nós temos um fotocatalisador, que vai ser excitado pela luz visível, e esse fotocatalisador que vai ativar o catalisador de RAT via etapas de transferência de um elétron, via uma SET ou P7, para a formação de um outro radical que vai abstrair seletivamente átomos de hidrogênio do substrato de forma seletiva. Então, falando sobre os catalisadores de RAT direta, esses catalisadores de RAT direta se dividem em basicamente 4 classes, que são as arilcetonas, ou polioxometalato, que é o decatungstato de tetrabutilamônio, o corante da eosina Y, e em menor escopo, menos estudado, o cátion uranila. Não existem, assim, grandes classes de catalisadores de RAT direta, sendo essas as principais classes que são descritas na literatura e mais utilizadas nas metodologias fotocatalíticas. Então, nesse sentido, como primeiro exemplo, em 2018, o professor Ruben Martin publicou um trabalho bastante representativo para a classe das arilcetonas, em que foi o primeiro trabalho em que uma benzofenona foi utilizada como catalisador de RAT direta em sinergismo com o catalisador de níquel, numa metodologia de arelação do tetrahidrofurano e outros substratos em presença de diferentes brometos de arila, levando à formação desses produtos arilados em bons rendimentos. Então, os estudos mecanísticos realizados pelo grupo indicam que essa benzofenona vai ser excitada pela luz visível, levando à formação de um intermediário excitado, num estado triplete de longo tempo de vida e com o SOMO centrado no átomo de oxigênio, se assemelhando a uma espécie radicalar centrada nesse átomo, que é capaz de abstrair seletivamente o átomo de hidrogênio mais hidrídico do tetrahidrofurano, levando à formação de um radical nucleofílico. Em paralelo, tem um ciclo de níquel acontecendo, de forma que esse brometo de arila se adiciona ao níquel zero via uma adição oxidativa, levando à formação de um complexo de níquel 2. Esse radical nucleofílico se insere na esfera de coordenação do níquel, levando à formação de um complexo de níquel 3, e esse, após uma eliminação redutiva, dá origem ao tetrahidrofurano arilado e um complexo de níquel 1, que é reduzido em presença desse intermediário cetila do fotocatalisador, ambos sendo regenerados para o novo ciclo catalítico. Então, em termos de escopo, nesse trabalho foi realizado um amplo escopo em termos de funcionalizações. Entretanto, eu trago aqui como destaque os principais substratos e principais posições que puderam ser seletivamente abstraídas, nos átomos de hidrogênio puderam ser abstraídos pelo catalisador, levando à formação dos respectivos radicais que puderam ser, então, arilados. Então, no caso, o ciclo hexano, que é um alcano, que possui uma das ligações CH mais fortes em termos entálpicos, 99 kcal por mol, pode ser arilado em bons rendimentos. Ligações CH benzílicas e alfa-heteroátomo, no caso da pirrolidina, também pode ser arilado, e também brometos de arila, contendo grupos doadores e retiradores de elétrons, aminoácidos e açúcares, puderam ser incorporados ao tetrahidrofurano na posição alfa-heteroátomo. E ainda, entendendo o escopo dessa transformação, uma molécula mais complexa, uma arquitetura molecular mais diversificada, o ambroxide, que é um terpeno, produto natural que possui diferentes tipos de ligações CH, de diferentes naturezas, sob a condição desenvolvida, pode ser seletivamente arilado na posição alfa-heteroátomo, que é a posição mais hidrídica, mais estabilizada no estado de transição, levando à formação desse produto aqui em excelentes rendimentos e alta de ácido seletividade,
indicando que esse tipo de catálise pode ser empregado em etapas de funcionalização tardia de moléculas mais complexas. Adicionalmente, essa metodologia foi testada frente à N-metilpirrolidona, que possui, em tese, 2 átomos de hidrogênio que poderiam ser abstraídos pelo catalisador. Entretanto, a reação se dá de forma regioseletiva para a abstração do hidrogênio HA, que é a posição mais hidrídica e que possui maior estabilização no estado de transição via o efeito polar. Dessa forma, então, 2 derivados puderam ser preparados em excelentes rendimentos. Uma desvantagem desse tipo de catalisador está pela necessidade da utilização de altas cargas catalíticas. Nesse trabalho, as benzofenonas foram utilizadas em 10 mol%, mas existem outros relatos de serem utilizados em 20, 30 até 50 mol%, devido a possíveis caminhos de desativação ou dimerização desse catalisador. Em contrapartida, um outro catalisador de Hatt direta, que não sofre dessas desvantagens, é o decatungstato de tetrabutilamônio. Esse catalisador ele é um cluster metálico, ele é um polioxometalato, que é uma espécie que possui pelo menos 3 centros metálicos ligados a átomos de oxigênio, essa classe de substâncias no caso, e o decatungstato, esse polioxometalato, ele já foi bastante estudado na década de 90 em metodologias de funcionalizações de alcanos, e mais recentemente tem sido utilizado em fotocatálise para abstração seletiva de átomos de hidrogênio de aldeídos, formamidas, ciclocanos, ligações alfa-heteroátomos, ligações benzílicas, entre outras posições. O mecanismo envolvido na catálise pelo decatungstato se dá pela excitação desse fotocatalisador pela radiação UVA, de 300 a 440 nanômetros. Ele é promovido, então, a um estado triplete de longo tempo de vida, contendo o seu somo centrado no átomo de oxigênio de uma forma similar às benzofenonas, sendo capaz de abstrair seletivamente átomos de hidrogênio hidrídicos de substrato, levando à formação de uma espécie protonada e reduzida, e retorna, então, ao estado fundamental após uma etapa de Hatt reversa ou electron transfer, proton transfer. Então, nesse sentido, em 2018, o grupo do professor Macmillan publicou o primeiro trabalho em que esse tipo de catalisador foi utilizado em sinergismo com um catalisador de níquel, uma metodologia de arelação de alcanos, que são difíceis, que possuem ligações muito fortes, permitindo, então, arelações, inclusive, em alcanos mais complexos de forma seletiva. Como eu disse anteriormente, a Hatt ela é guiada pelos efeitos polares, cineticamente e termodinamicamente guiada pela BDE, e o decatungstato, ele é conhecidamente um catalisador de Hatt capaz de abstrair de forma seletiva átomos de hidrogênio de alcanos, que são ligações muito fortes, e de forma seletiva para as posições mais hidrídicas e menos impedidas estericamente. Então, nesse trabalho, cicloalcanos de diferentes tamanhos puderam ser arelados com sucesso, alcanos lineares puderam ser também arelados com seletividade para posições metilênicas e menos impedidas. Adamantanos também foram funcionalizados na posição metilênica com alta seletividade. Substratos clássicos de serem utilizados em Hatt, que são substratos contendo ligações CH alfa-heteroátomos, também foram arelados em bons rendimentos. E um destaque também se dá para, o maior destaque do trabalho se dá para a possibilidade de arelação de alcanos e terpenos, produtos naturais mais complexos, que possuem diferentes tipos de ligação CH, e sem nenhum tipo de grupo diretor, é possível alcançar uma alta seletividade para a formação de produtos arelados, no caso do eucaliptol, etilfenchol e esclareolídeo, em posições metilênicas e menos impedidas estericamente. Adicionalmente, num trabalho posterior, o grupo do Macmillan ampliou o repertório de funcionalização utilizando o decatungstato e relatou também em 2020 a primeira metodologia em que o decatungstato foi utilizado em sinergismo com um catalisador de cobre, permitindo a trifluorometilação de aminas e de outros substratos, vide um grande interesse em obter moléculas contendo flúor, devido às propriedades aumentadas dessas substâncias e possuem grande valor em química medicinal. Então, nesse trabalho foi utilizado aminas cíclicas, aminas lineares, outros substratos, o reagente de Togini como uma fonte de CF3, luz visível, o decatungstato e o cloreto de cobre como catalisador. Então, para os substratos aminados foi utilizado até 1,2 equivalente de ácido, visando uma protonação
desse átomo de nitrogênio. Uma vez que esse átomo de nitrogênio ele é protonado, altera-se o caráter hidrídico da ligação alfa-heteroátomo e essa ligação passa a exibir um caráter prótico. Dessa forma, a seletividade da RAT migra para posições de ligações CH mais distais ao átomo de nitrogênio, que possui um caráter neutro. Então, nesse trabalho foi possível alcançar uma seletividade não clássica para funcionalizações em RAT, utilizando tetrahidrofurano. Então, nesse sentido, aminas cíclicas e lineares puderam ser trifluormetiladas em bons rendimentos e seletividades. Fármacos como a lidocaína e o celecoxib também puderam ser trifluormetilados nas posições benzílicas. E ainda visando entender o papel do cobre nesse tipo de catálise, um substrato enantiopuro, em presença de um ligante quiral, foi testado e onde observou-se também um aumento de asteroseletividade dessa transformação, indicando que o cobre possui um papel crucial na construção dessa ligação. Bom, como eu disse anteriormente, não existe uma grande variedade de classes de catalisadores de RAT descritos na literatura até o presente momento. E nesse sentido, em 2018, o grupo do Wu e colaboradores relataram pela primeira vez a capacidade da eosina Y atuar como um catalisador de RAT. Esse corante ele já é conhecido em fotocatálise, em catálise fotorredox, porque a sua forma monoaniônica e dianiônica, que absorve o maior comprimento de onda da LED verde, é capaz de participar de etapas de transferência de um elétron em reações fotorredox e já era comumente utilizado com essa finalidade. Entretanto, em 2018 foi o trabalho seminal da eosina Y como catalisador de RAT, onde se verificou que a sua forma neutra ela possui um pico de absorção no comprimento de onda da LED azul, sendo capaz de participar desses tipos de reação. O mecanismo pelo qual a eosina Y atua como catalisador é bem semelhante às benzofenonas e decatungstato. Ele é excitado pela luz visível, levando à formação de uma espécie com o somo centrado no átomo de oxigênio, que é capaz de abstrair seletivamente os átomos de hidrogênio mais hidrídicos do substrato. Ele forma esse intermediário 3, essa espécie radicalar, que é extremamente estável, dado aos efeitos estéreos e eletrônicos desse substrato, sendo possível empregar em reações em até 1 a 2 mol%. E ele retorna ao estado fundamental via uma etapa de RAT reversa ou um electron transfer proton transfer. Ainda nesse trabalho, seminal da eosina Y como catalisador de RAT, os colaboradores eles exploraram esse catalisador em 2 mol% numa reação de adição de Giese utilizando olefinas eletrodeficientes, visando a alquilação do tetrahidrofurano e de outros substratos. E um amplo escopo também foi investigado nesse trabalho, mas eu trago como destaque as principais posições, os principais tipos de ligações CH que puderam ser seletivamente funcionalizadas ou puderam ser alcançadas com esse tipo de catálise. Então, ligações CH de éteres, ligações CH do tiofeno, ligações CH alfa-nitrogênio, alfa-hidroxila de álcools, de aldeídos, benzílicas, alílicas puderam ser alquiladas em excelentes rendimentos. O ciclohexano, no caso o ciclohexano, pode também ser alquilado num rendimento um pouco menor, dado a dificuldade de abstração desse átomo de hidrogênio de alta BDE. E, por fim, o terpeno, o produto natural do ambroxide, pode ser também alquilado seletivamente na posição alfa-heteroátomo, que é a posição mais hidrídica, mais estabilizada, em 68% de rendimento e com uma boa diastereoseletividade. Adicionalmente, o mesmo grupo, em 2020, expandiu o repertório de funcionalizações com a eosina Y, explorando justamente a capacidade desse fotocatalisador gerar radicais de uma maneira muito branda e seletiva. Então, ele explorou a formação de radicais em aldeídos, seguido de uma reação em cascata, uma reação radicalar em cascata, para a formação de N-heterociclos densamente funcionalizados. Nesse sentido, então, a eosina Y forma um radical no aldeído e esse reage com N-sulfonilpropilamidas para a formação dessas tiazolidinones. O ciclo catalítico estudado envolveu a excitação do fotocatalisador pela luz visível e formação da sua espécie contendo o somo no átomo de oxigênio. Essa espécie abstrai seletivamente o átomo de hidrogênio do aldeído, levando à formação desse radical acila, que se adiciona, né, na ligação tripla, levando à formação de um radical vinílico, e esse radical vinílico ataca a posição ipso dessa fenila, passando por um rearranjo de Smiles radicalar,
originando esse radical sulfonila, que passa então por uma ciclização do tipo 5-endotrig, originando esse radical 4, que realiza uma etapa de RAT reversa com o fotocatalisador, regenerando o mesmo para um novo ciclo catalítico e levando à formação dessa isotiazolinona de interesse em alta diastereoseletividade. Então, o mais interessante desse trabalho se dá também pelo escopo alcançado, em que aldeídos contendo grupos de doadores e retiradores de elétrons, ortossubstituídos, alifáticos e heteroaromáticos puderam ser funcionalizados e incorporados na formação desse heterociclo. Inclusive, esse produto 4 demonstrou uma excelente atividade farmacológica frente a linhagens de células cancerosas, e um grande destaque se dá para a utilização desse catalisador frente a substratos mais complexos, contendo esteroides e terpenos que possuem diferentes tipos de ligações CH, que poderiam ser competitivas, originando radicais terciários, por exemplo, que são radicais estáveis, mas apenas a posição CH do aldeído foi abstraída pelo catalisador, e esse radical formado de maneira branda e seletiva pôde participar dessa reação em cascata. Bom, a próxima parte da apresentação ela vai ser relacionada agora às metodologias de RAT indireta. A RAT indireta ela se divide em duas abordagens. Nós temos a RAT indireta intramolecular e a RAT indireta intermolecular. Na RAT indireta intramolecular, o substrato ele vai ser ativado por um fotocatalisador no estado excitado via uma etapa de transferência de um elétron. É formado, então, uma espécie radicalar com um radical centrado em nitrogênio, oxigênio ou carbono, e essa espécie radicalar vai ter uma seletividade para a abstração do átomo de hidrogênio da posição delta via um estado de transição cíclico de 6 membros entropicamente favorável, numa etapa que a gente chama de 1,5-RAT, levando à formação de radicais em posições remotas, que podem, então, ser funcionalizados em presença de receptores de radicais para a formação de ligações carbono-carbono. E temos também a RAT intermolecular, que eu já citei brevemente no início da apresentação, que envolve uma cinética favorável, né, entre um fotocatalisador e uma outra espécie, que é um catalisador de RAT. Então, o fotocatalisador excitado vai ativar o catalisador de RAT para a formação de um novo radical, e esse radical vai abstrair seletivamente o átomo de hidrogênio do substrato para a formação do radical em carbono. Dentre os principais abstratores de RAT, como catalisadores de RAT intermolecular, destacam-se a quinoclidina como abstrator nitrogenado, o radical terquibutoxila como radical oxigenado, radicais em halogênios, cloro e bromo, e o radical tiila. Dentre essas espécies, esses catalisadores de RAT, que vão, na sua forma radicalar, abstrair átomos de hidrogênio, a quinoclidina, o terquibutanol, né, o radical em cloro, são capazes de abstrair átomos de hidrogênio de maior força, de maior entalpia, né, devido à formação de uma nova ligação bem forte. Né? Então, os catalisadores são mais seletivos para a abstração de ligações mais fortes, enquanto o radical em bromo e o radical tiila são mais seletivos para a abstração de átomos de hidrogênios benzílicos e alílicos. Nessa apresentação, eu vou dar um maior destaque à quinoclidina, como abstrator nitrogenado, e os radicais em cloro e bromo, no caso, os radicais halogenados. Então, de forma geral, halogênios como catalisadores de RAT. Halogênios em química radicalar clássica já são amplamente conhecidos. Os halogênios, inclusive, são bastante empregados em metodologias de halogenação de alcanos, e já se conhece desde muito tempo a capacidade desses radicais abstraírem átomos de hidrogênio via RAT. Tendo como base alguns precedentes na literatura, em 2016, o professor Molander e a Doyle relataram simultaneamente duas metodologias de arelação do tetrahidrofurano, em que não foi utilizado um catalisador de RAT classicamente utilizado, e sim foi explorada a capacidade da formação catalítica de radicais em bromo e em cloro a partir dos respectivos brometos e cloretos de arila. No trabalho publicado pelo Molander, ele utilizou então um brometo de arila e um catalisador de níquel, e após a adição oxidativa, a formação de um complexo de níquel 2, e em presença do fotocatalisador excitado, ele descreve que há uma etapa de energy transfer, de forma que esse complexo excitado sofre uma homólise da ligação bromo-níquel, levando à formação do radical em bromo, e esse radical atua como catalisador de RAT na reação, abstraindo seletivamente o átomo de hidrogênio hidrídico, tetrahidrofurano, levando à formação do respectivo radical, que posteriormente vai ser arelado no ciclo catalítico.
enquanto a Doyle utilizou um cloreto de arila em presença de um catalisador de níquel. É formado, então, um complexo de níquel 2, e a Doyle descreve, pelos experimentos por ela realizados, que o catalisador de irídio, no estado citado, vai passar por uma etapa, vai oxidar esse complexo, levando à formação de um complexo de níquel 3, e em presença de luz visível, vai acontecer a fotólise desse complexo, levando à formação do radical em cloro, que vai, então, abstrair o átomo de hidrogênio do tetrahidrofurano via RAD, levando à formação do radical, que vai participar, então, da relação no ciclo catalítico. Então, em vista esse trabalho e também outros precedentes da literatura, o nosso grupo de pesquisa, o grupo do professor Márcio, publicou em 2020 um trabalho envolvendo a alquilação de tetrahidrofuranos, utilizando brometos de alquila como a espécie, né, para promover a alquilação, e utilizou o 4-6-IPN como fotocatalisador orgânico, um catalisador de níquel, base, um aditivo, o brometo de sódio e luz azul, onde foi possível obter, então, tetrahidrofurano alquilado a partir de brometos de alquila contendo porções benzílicas, alifáticas, éteres benzílicos, éteres de silício, fosfatos, aminas cíclicas, outros éteres também, éteres cíclicos, onde esses produtos foram obtidos em rendimentos moderados a excelentes, e visando entender o mecanismo pelo qual essa transformação ocorre, foi feito uma reação controle na ausência do fotocatalisador e utilizando luz ultravioleta para verificar a possibilidade de um mecanismo via energy transfer, que foi o mecanismo descrito pelo Molander. Entretanto, não houve formação de produto. Dessa forma, foi postulado que talvez o mecanismo operante nessa reação é um mecanismo descrito pela Doyle, envolvendo a fotólise do complexo para a formação do radical, que vai atuar como catalisador de RAD. Nessa segunda parte, então, agora eu vou dar destaque aos abstratores nitrogenados como catalisadores de RAT indireta, dando um destaque para a quinoclidina, que é um abstrator aminado. De forma geral, para que aminas atuem como catalisadores de RAT em etapas de abstração de átomos de hidrogênio, é necessário que essa amina, ao ser oxidada, seja formada um radical persistente, uma espécie que dure no tempo reacional tempo suficiente para que seja possível promover a abstração de átomos de hidrogênio. Por que ele precisa ser um radical persistente? De forma geral, as aminas são facilmente oxidadas, né, aos seus respectivos cátions radicalares, entretanto, elas passam por um caminho de desativação. Ao formar o cátion radicalar no nitrogênio, aumenta-se a acidez do hidrogênio alfa, que pode ser prontamente desprotonado, originando um alfa-amino radical, e essa espécie ainda pode ser posteriormente oxidada, levando à formação de um íon imínio. Essa desativação acontece devido a um efeito de hiperconjugação do orbital da ligação sigma-CH com o orbital contendo o elétron isolado no nitrogênio. Isso promove, né, essa desprotonação e esse caminho de desativação. E a quinoclidina, por ter essa estrutura bicíclica, essa sobreposição orbital ela não acontece, então ela não é desprotonada, de forma que é formado esse radical persistente que consegue abstrair átomos de hidrogênio. Vale ressaltar que, devido à formação de uma espécie carregada positivamente, a quinoclidina ela possui um intenso efeito polar no estado de transição, possuindo uma capacidade de abstrair átomos de hidrogênio de ligações muito fortes em detrimento de ligações mais fracas, sendo um catalisador de RAT extremamente hidridofílico. E essa estratégia foi seminalmente utilizada, justamente essa estratégia da quinoclidina foi utilizada pela primeira vez em 2015 pelo grupo do Macmillan e colaboradores, em que ele descreve uma reação fotocatalítica para a abstração seletiva do átomo de hidrogênio vizinha à hidroxila de álcools, numa reação de alquilação frente a acrilato de metila, uma reação de alquilação e lactonização dessa espécie. E é descrito, né, que a quinoclidina possui afinidade pela abstração de átomos de hidrogênio mais fortes, em detrimento de ligações mais fracas, e nesse trabalho essa característica da quinoclidina foi testada em presença de substratos contendo outras ligações, inclusive éteres que possuem valores de BDE iguais, muito parecidos, né, com a do álcool, e efeitos polares no estado de transição muito semelhantes também. Então, para aumentar ainda mais a seletividade para a posição CH alfa hidroxila,
foi proposta a utilização de um cocatalisador, que é o fosfato de tetrabutilo-amônio, e esse catalisador atuaria, então, como uma espécie aceptora de ligação de hidrogênio, e os estudos realizados por RMN e cálculos teóricos indicam que esse cocatalisador, fazendo essa interação, acarretaria numa leve diminuição da BDE dessa ligação e um leve aumento do caráter hidrídico, permitindo uma maior seletividade da quinoklidina para abstração desse átomo de hidrogênio em detrimento dos outros. Então, para testar essa hipótese, uma reação teste foi realizada competitiva entre o heptanol e o tetrahidrofurano, onde, na ausência do cocatalisador, houve mistura do produto de alquilação-lactonização e o produto de alquilação no tetrahidrofurano. E ao colocar 25 mol% do fosfato, a seletividade da reação passa a ser totalmente para o heptanol, levando à formação do produto em 75% de rendimento. Então, o mecanismo proposto para essa transformação se dá pela utilização de um catalisador de irídio, né, que no meio reacional, em presença de luz visível, ele vai ser excitado a um complexo de irídio 3, que possui potencial para oxidar a quinoklidina ao seu respectivo cátion radicalar. A quinoklidina, então, abstrai seletivamente o átomo de hidrogênio mais hidrídico do álcool, que está sendo também ativado pelo catalisador. É formado um radical nucleofílico. Esse radical nucleofílico, então, ataca a ligação dupla do acrilato, levando à formação de um produto aqui, um intermediário radicalar, que no ciclo catalítico vai ser reduzido pelo fotocatalisador, ao passo que ele se reoxida e protonado, e sofre reação de lactonização, já é uma reação polar, originando então o produto desejado. Vale destacar também que a quinoklidina, após a abstração do átomo de hidrogênio, ela precisa ser desprotonada por uma base, e aí ela é regenerada para realizar um novo ciclo catalítico. Então, em termos de escopo nesse trabalho, foram investigados diferentes tipos de substratos contendo ligações potencialmente competitivas para essa reação, açúcares contendo ligações de éteres que poderiam ser abstraídas, éteres benzílicos, ligações CH benzílicas, inclusive no colesterol que possui diferentes tipos de ligações CH que poderiam originar radicais terciários, onde a seletividade da transformação se deu totalmente para a abstração do átomo de hidrogênio vizinho, a hidroxila, levando à formação dos produtos de lactonização. A partir desse trabalho, o grupo do Macmillan expandiu ainda mais a quinoklidina, levou em outro patamar e publicou três trabalhos logo em sequência, em que foi proposta a utilização da quinoklidina em ciclos catalíticos triplos, envolvendo irídio como fotocatalisador, a quinoklidina como catalisador de Hatt e um catalisador de níquel, em reações de acoplamento cruzados, utilizando diferentes substratos contendo ligações CH alfa-heteroátomo, ligações CH de aldeído, alfa-hidroxila, em reações de alquilação e erilação, levando à construção dessas ligações em excelentes rendimentos e seletividades. Bom, apesar da quinoklidina ter sido relatada apenas em 2015 como catalisador de Hatt, já se conhecia de longa data a capacidade de aminas realizarem etapas de Hatt em química clássica, principalmente etapas de Hatt intramolecular. Essa reação de Hatt envolvendo aminas é uma reação superclássica e foi descrita há muito tempo atrás, foi descrita em 1893, que é a reação de Hoffmann-Loeffler-Freytag, que é uma reação de Hatt em química clássica para a síntese de pirrolidina substituídas, e ela envolve inicialmente a halogenação de aminas para a formação de uma haloamina catiônica, e em presença de radiação ultravioleta ou temperatura, há uma homólise dessa ligação, levando à formação da amina, né, do cátion radicalar dessa amina, que vai abstrair seletivamente o átomo de hidrogênio da posição delta via essa etapa de 1,5-Hatt, levando à formação desse radical remoto, que numa reação em cadeia, né, abstrai o átomo de cloro desse intermediário 2, trapeando o átomo de cloro, e aqui em presença de base vai acontecer uma substituição nucleofílica no carbono saturado, levando à formação das pirrolidinas substituídas. E essa reação superclássica foi utilizada ao longo do último século na síntese de moléculas biologicamente de interesse, como a nicotina, dihidroconecina e geomicina, e essa reação de Hatt ela ainda foi adaptada
mais recentemente, utilizando iodo molecular e oxidantes à base de iodo, para a formação da ligação nitrogênio e iodo in situ, sem precisar pré-formar esse produto, para a formação de Hatium-5 e síntese das pirrolidinas. E foi apenas em 2016 que uma metodologia fotocatalítica foi primeiramente descrita para a formação de radicais amidila nessas amidas lineares, que permite, então, uma RAT intramolecular sem a necessidade de halogênios para a formação desses radicais. E, então, após a abstração desse átomo de hidrogênio, é formado um radical via Hatium-5, e esses radicais podem, então, se adicionar em olefinas. Né? No caso, o trabalho de Hoves e de Knowles, que publicaram simultaneamente em 2016, eles exploraram reações muito parecidas, os dois trabalhos são muito parecidos, eles geram esses radicais terciários via ativação dessa posição via uma etapa de single electron transfer, e depois esse radical se adiciona em olefinas eletrodeficientes, levando à formação dos produtos alquilados. Na verdade, existe a única diferença entre esses dois trabalhos está no mecanismo pela qual o radical amidila ele é formado. No trabalho do Hoves, ele utilizou trifluoracetamidas como substratos, e as trifluoracetamidas, devido a esse grupo CF3, aumenta-se a acidez dessa ligação nitrogênio-hidrogênio. Em presença de dois equivalentes de base, então, esse substrato consegue ser totalmente desprotonado, levando à formação desse ânion amidila, que possui um potencial para ser oxidado pelo fotocatalisador, levando à formação do radical amidila. Já no trabalho do Knowles, ele utilizou uma benzamida, que não é tão facilmente assim desprotonado e não possui um potencial para ser oxidado pelo fotocatalisador. Entretanto, os estudos de Quentin do fotocatalisador indicaram que, em presença de 5% de uma base, havia o Quentin do fotocatalisador indicando um mecanismo via P7, que também, no trabalho do Hoves, não é descartado a possibilidade do mecanismo via P7. Né, o Hobbes descreve que essa formação de radical ocorre via 7 e o Knowles via P7. Então, uma vez que esse radical é formado, o ciclo catalítico em ambos os trabalhos é idêntico. A abstração do átomo de hidrogênio delta via uma etapa de um 5-HAT, levando à formação desse radical terciário, nucleofílico, que vai atacar, então, a posição dupla da olefina eletrodeficiente, numa etapa de formação de ligação carbono-carbono. O fotocatalisador, então, reduz esse substrato, levando à formação desse carbônio, que vai ser protonado, levando então à formação da amida alquilada. Em termos de escopo, no trabalho do Hobbes, ele explorou diferentes acrilatos, cetonas cíclicas conjugadas, e também um substrato que possui duas posições capazes de serem ativadas via RAT. E quando essa amida foi submetida na reação, a seletividade ocorre inteiramente para a funcionalização delta via um 5-HAT. E esse substrato, ao ser novamente submetido na reação, pela posição estar bloqueada, a reação ocorre via um 6-HAT, permitindo então uma segunda funcionalização dessa amida. E também um destaque para substratos mais complexos, no caso esse colesterol, novamente possuindo diversas ligações CH, onde a seletividade se dá apenas para a posição via um 5-HAT. E o Knowles explorou benzamidas contendo estruturas volumosas, carbocíclicas, de 5 a 6 membros. Não só radicais terciários, mas radicais secundários puderam ser formados a partir de damantanos. E, analogamente ao estudado por Hobbes, quando uma benzamida com a posição delta ocupada foi empregada, a reação ocorre com uma seletividade para a Hatium-6, e também benzamidas contendo grupos doadores e retiradores de elétrons foram toleradas nessa reação. E agora, como último exemplo da apresentação, um exemplo em que é utilizado carbono como abstrator de átomos de hidrogênio. Átomos de carbono como espécies abstratoras estão normalmente associados a eventos, a cascatas, reações em cascata, em que esse átomo de carbono radicalar que é formado abstrai um átomo de hidrogênio para a formação de um radical de maior estabilidade. Então, nesse sentido, o nosso grupo de pesquisa, o grupo do professor Márcio em 2019, relatou um trabalho envolvendo a alquilação de uns setininos, utilizando N-siloxiftalimidas como
como precursores de radicais alquila por uma via descarboxilativa, utilizando um fotocatalisador de irídio, para a formação dessas quinolonas contendo essa porção espirocíclica. Nesse sentido, então, quinolonas substituídas em R1 com grupos de 2 e 2 elétrons foram preparadas, contendo também heterociclos, e diferentes porções alquílicas puderam ser incorporadas nesse substrato. E em termos do ciclo catalítico envolvido, esse fotocatalisador de irídio vai ser excitado pela luz visível, num quentin oxidativo, em que essa espécie vai doar um elétron para N-siloxiftalimida, que se decompõe, levando à formação do ânion da ftalimida e CO2, e o radical alquila. Esse radical alquila vai atacar a dupla ligação do 1,7-enino, originando aqui uma etapa de ciclização, originando um radical vinílico, e esse radical não é um radical muito estável, e essa é a força motriz dessa etapa de RAT, a formação então de um radical terciário na cascata reacional, e esse radical terciário segue então atacando a posição vizinha numa etapa de ciclização, originando essa espécie radicalar, que vai ser então oxidada pelo fotocatalisador, ao passo que esse se reduz, e em presença de base, esse átomo de hidrogênio ele é desprotonado, levando à formação das quinolonas desejadas. Então, esse é um exemplo de quando átomos de carbono são utilizados como espécies abstratoras em etapas de RAT. Bom, então, para concluir, alguns adendos aqui finais. A RAT em fotocatálise, ela se apresenta como uma estratégia versátil e seletiva para a formação de radicais, abstraindo ligações CH, né? Ele forma radicais de forma branda e seletiva. Possui aplicações em funcionalização de moléculas complexas. Na RAT direta, o próprio fotocatalisador é o catalisador da reação, enquanto na RAT indireta é necessário um sinergismo entre o fotocatalisador e o catalisador de RAT. A RAT indireta intramolecular é uma estratégia bem interessante para funcionalizar posições consideradas inertes. E um destaque também que se dá para a necessidade de desenvolvimento de novos catalisadores de RAT, pois a classe desses catalisadores é bastante limitada, havendo espaço para novas descobertas e propostas de funcionalização. Então, agradeço a todos, agradeço aos colaboradores, a todos que estão aqui, e é isso. Muito obrigado. Primeira pergunta: empregos eólicas com catalisadores de RAT poderiam ser utilizados? Olha, não tenho certeza. Eu li muita coisa sobre RAT, não encontrei nada sobre zeólita. Não encontrei. Não sei se poderia formar um radical numa posição que tivesse a capacidade de abstrair esses átomos de hidrogênio. Realmente não sei. Zeólita é uma química que eu desconheço. Assim, não é uma coisa que passa muito pelo meu fluxo de leituras. Assim, não conheço muita coisa de zeólita.